Então vamos lá, nossa última noite de encontro, né? Finalizando a nossa disciplina. Eu tinha comentado com vocês que eu repensei um pouco no formato de prova. Na verdade, eu fiquei bem na dúvida assim, de como. Primeiro, eu ia fazer uma prova mais tradicional, depois resolvi. Só que, claro, como são muitos alunos, também eu preciso que ela seja de correção automática. Mas o que que eu fiz, tá? E aí que entra o que eu quero que a gente faça essa noite, quero que vocês façam essa noite, que é bastante importante, que vai ser, na verdade, um grande fechamento, além de ser a estruturação do grau B, vai ser um grande fechamento também da disciplina para vocês levarem aí para a vida, né? Prática de vocês. Então, eu elenquei, e aí, se vocês olharem aqui na telinha, eu elenquei 3 questões, tá? Uma delas é um pouco maior. Vocês não precisam necessariamente escrever, mas podem pelo menos pensar mentalmente ou fazer esquemas. Não precisa ser digitado, enfim, não me importa que vocês entreguem, importa que vocês estudem e pensem a partir disso, tá? Então, para ficar claro, não vai existir uma janelinha como existe aqui, por exemplo, do questionário da unidade 6, que vocês já estão fazendo, mas vai existir algo para vocês, é um guia para vocês trabalharem nessa noite, tá? E aí, o que que vocês vão fazer? Qual é a proposta? Eu vou comentar aqui sobre essas 3 questões, mas eu quero que vocês façam, que vocês se provoquem. E e de forma a buscar essas respostas, especialmente a da questão número 3, vocês vão fazer a leitura deste texto que está aqui postado, tá? Tá na unidade 6. Por quê? Aí agora vamos lá explicar o porquê, né? Para a gente entender. Estas 3 questões vão contemplar a matéria que vai cair na prova, tá? Não vai cair, ai, prof, vai cair tudo, todas as unidades. Não tem porquê, porque a gente já trabalhou unidade por unidade, vocês já absorveram muita coisa. Então, essas são as 3 questões que vão conter a matéria que cairá na prova, na avaliação que será aberta na semana que vem, tá? Nada fora disso, tá? Então, por isso é importante que vocês se concentrem em fazer isso e usem o tempo de hoje para isso, tá? E aí, agora vamos falar das questões, para a gente poder pensar um pouquinho. As 2 primeiras, elas são um pouco, não digo mais simples, mas elas são, na verdade, uma retrospectiva daquilo que a gente já viu. Então, a ideia é que vocês comentem sobre a questão do reconhecimento da personalidade jurídica em direito internacional, tá? Pensando na questão da estruturação de Estado, do Estado, do reconhecimento da personalidade jurídica de direito internacional das organizações internacionais. Então, toda aquela parte inicial que nós vimos e que é fundamental para a gente entender esse processamento, tá? Segundo, e aí, como eu disse, eu não quero nada entregue, não precisam me entregar, é uma coisa para vocês se organizarem e estudarem, e é um guia, na verdade, para que isso aconteça, tá? Segundo, vocês vão trabalhar sobre os aspectos do conceito jurídico de nacionalidade, a nacionalidade jurídica como dimensão humana do Estado e como direito fundamental, falamos um pouco sobre isso, né? O reconhecimento, a questão da apatridia, olha eu já dando dicas aqui, já comecei, mas enfim, tá? Então, nesse sentido, as formas de aquisição da nacionalidade e as hipóteses de perda da nacionalidade, tá? Então, tá tudo lá também nos slides para vocês olharem. E depois, e aí sim é um pouquinho mais chato, e aí envolve eminentemente a questão 13, envolve o texto que eu deixei aqui embaixo, tá? Daí é só clicar, abrir, é um texto grande, vocês vão ter que fazer a leitura dele toda, tá? Mas é importante que vocês façam a leitura já com o olhar da resposta que nós vamos buscar para essa questão 3, tá? O que que ela traz ali? Ela traz um trecho de uma sentença que foi dada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Que nós vimos em aula também, a respeito do caso Gomes Land,
tá? Da conhecida guerrilha do Araguaia, que trouxe questões, e até hoje, né, tem um debate gigantesco sobre isso, sobre a questão do desaparecimento de pessoas, a questão da própria lei da anistia e a própria questão da tortura, né? Aliás, foi um dos casos emblemáticos que desencadeou isso. Mas para além de pensar nesse caso, que não é o que vocês precisam enfocar aqui, vocês vão focar respondendo, tentando responder, ou pensar, ou dissertar, porque não tem uma resposta simples. Vocês vão ver pelo texto que existem posições jurídicas sobre isso, tá? Pensando em dois grandes pontos, certo? Um deles é sobre a possibilidade ou a impossibilidade do reconhecimento pelo direito internacional de efeitos erga omnes, ou seja, para todos, em relação a sentenças de tribunais internacionais. E aí entra também aquela ideia de se ter sentenças que façam com que esses precedentes se tornem vinculantes ou não em relação às demais decisões, tá? Então, isso é bastante importante. E segundo, a questão da inaplicabilidade ou da aplicabilidade, se vocês assim entenderem, da Corte Interamericana, das sentenças ou das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos ao direito interno de um Estado que não figura como parte do caso contencioso decidido. Ou seja, ele não figura como parte daquela situação em si. E aí entra a questão, né, que eu comentava do efeito vinculante. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês usem essa noite para isso. E eu vou gravar um vídeo com essas respostas, por óbvio, né? Só não quero dá-las agora, porque eu preciso que vocês façam esse exercício. É um pouquinho chato, tá, gente? Não vou dizer que não, porque vocês vão ter que fazer a leitura, vão ter que buscar, mas também é uma forma de estudo, tá? Então, esse é o objetivo dessa estratégia. E aí, nesse vídeo, claro, eu respondo as questões para vocês, e aí vocês conseguem também estudar. Então, vamos fazer esse combinado da gente se estruturar, acho que é legal, porque faz também a gente mobilizar um pouco o aluno nesse sentido, né, do que só a gente falar e vocês me ouvirem, enfim. E ao mesmo tempo a gente consegue conjugar as duas coisas, tá? Repito, não precisam entregar, tá? Muitos vão olhar, vão dizer, mas tem que entregar, vale ponto, não sei o quê. Não, não é isso. Eu quero que vocês façam, podem fazer mentalmente, podem fazer por esquemas, podem ir fazendo a leitura do texto e pensando sobre as questões e trazendo as hipóteses, tá? E segundo, quero lembrar, a nossa prova estará aqui, nesta matéria, restrita a esta matéria que está na revisão, tá? Eu não vou fazer o arcabouço todo, porque não há necessidade, como eu disse, a gente já viu, já teve as estratégias para isso, e agora a gente precisa efetivamente consolidar essas questões para a gente poder finalizar, tá? Dúvidas, dores, angústias, por favor, é a hora. 19 páginas para ler, prof. É bom que deixou o tempinho da aula mesmo. Eu sei, por isso que eu pensei muito em fazer ou não fazer, depois eu disse, mas é muito bom o texto. Aí eu disse, eu preciso que eles leiam. Não é fácil a resposta, tá? Já sinalizo nesse sentido. Tem discussão. Talvez seja esta uma das maiores discussões que a gente tem em direito internacional. Mas é importante, tá? É importante para a gente poder tentar tornar um pouco mais prático. Aí, o que eu vou fazer? Enquanto vocês estão fazendo isso, eu vou gravando o vídeo, que daí eu já tento deixar disponível amanhã, mas eu queria que vocês se dispusessem efetivamente a fazer isso, tá? E aí a gente já deixa isso sedimentado. Eu não sei qual o número de questões que eu vou colocar, tá? Mas não serão questões dissertativas na prova, tá? Até porque eu não tenho condições de corrigir 224 questões dissertativas de cada um. Mas serão questões dentro dessa matéria e dentro desse movimento. Tá bem? Então, mãos à obra. Vamos à luta.
Tá? Se quiserem, se preferirem copiar do Moodle, colocar no Word, imprimir, enfim, daí fica a critério também de vocês para como ficar melhor. Eu só vou fechar aqui para eu poder baixar e deixar gravado esse vídeo também para os colegas entenderem o que fazer com a revisão e para eu poder ir gravando o outro com a resposta para vocês poderem assistir aí e irem estudando, tá? Nossa prova abre no dia 7. E aí, só daí eu vou abrir mais cedinho, né? Que eu acho que daí, se vocês se liberarem, às 7 horas já conseguem ir fazendo a prova, já que é pelo Moodle, eu acho que é mais tranquilo também. Tá bem? Então está. E vamos lá. Tá? Mas bem tranquilo, assim, pra gente fechar aí. Ok? Ok, prof. Ok, Certo, então, e professor. até a próxima, porque semana que vem é prova e não quero lhe encontrar no grau C, né? É verdade. Não, vamos nos encontrar, com certeza. Acho que alguém perguntou aqui, peraí só. Kelly, a duração da prova, ela fica aberta 48 horas, tá? Isso é uma determinação da instituição. Então, são 48 horas a partir... Só que é assim, ó. No momento que você abrir a prova, você tem 3 horas para fazer a tentativa, tá? Então, nessas 48 horas, você pode abrir em qualquer horário. Quero abrir de manhã, de tarde, enfim. Mas quando abrir, daí, isso aí, tá? Daí você tem as 3 horas para fazer. Vamos trabalhar. De nada. Tá bom? E daí eu vou gravando as respostas aqui para vocês também. Tá bom? Um abração. Foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus, como sempre. Espero que a gente se encontre presencialmente por aí. Prazer